e hoje nós vamos falar sobre o carro mais simpático e também o mais vendido do mundo, o Fusca, o primeiro modelo fabricado pela Volkswagen e que teve 21.529.464 de unidades produzidas e vendidas durante os 65 anos de produção no mundo, que foram entre os anos de 1938 e 2003. No Brasil, o Fusca foi fabricado primeiramente entre os anos de 1959 até o ano de 1986, retornando após no ano de 1993, a pedido do então presidente da República, Itamar Franco, motivo pelo qual o modelo produzido nesse período ficou conhecido por Itamar. Essa produção foi encerrada definitivamente no ano de 1996, quando o modelo saiu de linha definitivamente no Brasil. Vale lembrar que o último país a encerrar a produção do Fusca foi o México, que produziu o Volkswagen mais queridinho do mundo até o ano de 2003. O Fusca ele tem uma das histórias mais complexas do mundo automotivo, pois o projeto envolveu diversas empresas. Entre essas histórias curiosas está o seu criador, que foi Ferdinand Porsche, o mesmo criador e idealizador da marca de carros de luxos Porsche. Em 1931, a Alemanha passava por uma recessão e a maioria das fábricas de automóveis no país eram voltadas para os veículos de luxo. Hitler estava em ascensão e queria que o povo tivesse acesso a um veículo durável e de baixo custo. No entanto, esse não era um projeto fácil, pois precisava combinar fatores de demanda, qualidade e principalmente o custo para a construção. Foi então que surgiu o engenheiro Ferdinand Porsche, que na época era um mero engenheiro, e que ficou bastante entusiasmado com esse projeto. Porsche, inicialmente, negociou com a NSU para desenvolver o Volkswagen, que significa carro do povo. Entretanto, a NSU não conseguiu o capital necessário para iniciar essa linha de produção. No ano de 1933, acabou desistindo desse projeto. Enquanto isso, Hitler estava em ascendência na Alemanha e comprometido com a modernização do país e com a recuperação econômica. Admirador de carros, via com bons olhos a ideia do carro do povo. Foi então que Hitler decidiu financiar uma empresa estatal para produzir os automóveis. Além do apelo econômico, Hitler tinha outras ambições para o projeto do carro do povo. Então se encontra com Porsche e entrega uma lista de exigências a serem cumpridas para que o contrato fosse firmado. O carro deveria carregar 2 adultos e 3 crianças, que era uma família típica alemã para a época, deveria alcançar e manter uma velocidade de 100 km por hora e o consumo de combustível não deveria ultrapassar os 13 km por litro. O motor deveria ser refrigerado a ar, pois muitos alemães não tinham garagem aquecida e no inverno um veículo refrigerado a água poderia congelar o radiador. E o carro deveria ser capaz de carregar 3 soldados e uma metralhadora. O preço não deveria ser maior que 1.000 marcos imperiais, o preço de uma moto na época. O projeto contou com alguns problemas, e entre eles foi que os fabricantes de carros da Alemanha, formado pela REDA, se opuseram à Porsche. Acostumados com a produção de carros de luxo, a associação esperava que o projeto não seguisse adiante. E não bastasse a oposição política, o Fusca deveria passar pela aprovação da RDA,
que faria uma rigorosa série de testes, jamais antes aplicado a carro algum na época. Existiam também muitas dificuldades técnicas envolvendo esse projeto. Desenvolver um carro pequeno e que tivesse confiabilidade exigiam o desenvolvimento de novas tecnologias para a época. O motor foi uma das maiores dificuldades. Foram testados motores de 2, 3 cilindros, mas estes não produziam a potência necessária para o carro. Após testes com vários tipos de motores, foi desenvolvido um motor traseiro de 4 cilindros, boxer refrigerado a ar, ironicamente baseado em um motor de avião desenvolvido pelo próprio Porsche. Uma ideia genial adotada no Fusca foi inclinar o motor levemente para dentro, pois economizavam preciosos centímetros do capô. No mais, a suspensão era resistente, por barras de torção, e a carroceria era sólida, o que reforçava a ideia de um carro popular e durável. O prazo para o desenvolvimento do projeto era de apenas 6 meses. Embora o prazo fosse curto, Porsche temia desagradar Hitler e entregou no ano de 1935 2 protótipos. Já em outubro de 1936 eram 3 exemplares, os quais foram entregues à RDA para testes. Em 3 meses, cada um desses exemplares rodou por cerca de 50 mil quilômetros, enfrentando os piores terrenos. E, para a satisfação de Porsche, o relatório final da RDA aprovou o projeto. No ano de 1937, foram produzidos 30 modelos, que após testes tão completos, aprovaram a estrutura do carro, que ficara praticamente concluído, faltando apenas poucos detalhes. Com a finalização do projeto, foram trazidos dos Estados Unidos para a Alemanha máquinas e equipamentos para a produção do modelo. O Fusca gerou um número incomum de protótipos e modelos pré-produção. Após a finalização do projeto, Hitler ficou temeroso de que as tribulações do projeto se tornassem públicas, manchando aquela imagem de superioridade alemã que ele tanto pregava. Assim, após a certeza de que os modelos de pré-produção não seriam mais necessários, ele então ordenou a destruição de todos eles, o que é uma pena para todos os amantes de Fusca, pois, com certeza, adorariam uma exposição de todos esses protótipos. Estava assim então encerrado o projeto do carro, após 4 anos e milhões investidos. O carro inicialmente foi batizado de KDF-Wagen, e a KDF decidiu que cada carro seria vendido por um sistema em que o interessado deveria pagar 5 marcos por semana e tomar posse do carro apenas depois de completar os pagamentos, parecido com o consórcio que existe no Brasil. Apesar de não saberem exatamente quando o carro ficaria pronto, cerca de 175 alemãs aderiram ao plano. Em 26 de maio de 1938, foi colocada a pedra basilar da fábrica, com a presença do próprio Hitler. Mais de 70 mil pessoas participaram da solenidade. O evento teve pesada cobertura da mídia alemã, gerando repercussão internacional, ideia do próprio Hitler, que pretendia exportar o carro por vários países. Em 15 de agosto de 1940, o primeiro KDF-Wagen deixou oficialmente a linha de produção, agora com o nome interno de VW Type 1. Era azul escuro, acinzentado, assim como seriam todos os KDF vendidos. Entretanto, até 1944, apenas 640 deles seriam produzidos. E nenhum chegaria às mãos dos que aderiram ao plano dos 5 marcos.
todos seriam distribuídos à elite do partido nazista. Em 1939, com a eclosão de uma guerra na Europa, todos os recursos disponíveis foram destinados ao esforço de guerra. A Volkswagen, anteriormente um grande instrumento da propaganda da capacidade tecnológica alemã, foi rapidamente integrada às ambições militares de Hitler. A produção foi interrompida após a fabricação de poucas unidades, e a fábrica foi dedicada a produzir veículos de guerra, baseados na plataforma do Fusca, uso inclusive previsto por Porsche em seus projetos de carroceria separada do chassis, e também pelo próprio Hitler, que tinha este uso em mente por trás da própria iniciativa em financiar todo o projeto. Prisioneiros de guerra franceses e russos foram utilizados como mão de obra, atitude que levaria, no futuro, à prisão de Porsche na França. O Fusca vendeu pouco nos primeiros anos de importação. Em 1949, por exemplo, a Volkswagen firmou um acordo com a americana Chrysler para usar a rede das concessionárias e vender o Fusca. Porém, no ano inteiro vendeu apenas 2 carros nos Estados Unidos. As razões para esse início tímido variam. Alguns países tinham um embargo contra produtos alemães. Uma fábrica na Irlanda até foi construída para contornar essa situação. Sem a vantagem de uma produção em larga escala, o custo do carro não seria viável. E além disso, os consumidores estranhavam muito a configuração incomum do Fusca, com seu motor traseiro e a sua forma arredondada sem o radiador. Logo que as dificuldades econômicas foram superadas, rapidamente a fama de indestrutível do Fusca começou a se disseminar, ajudada também pela mecânica simples, que tinha menos coisas para dar errado, e pela oferta. E também o esquema de distribuição de peças sobressalentes, principalmente pelo marketing que a Volkswagen soube capitalizar, aonde constava muito com a resistência do carro. Logo, o Fusca dominou a sua fatia do mercado, na maioria dos lugares aonde ele foi lançado. O multiuso e indestrutível projeto de Porsche, o sucesso das iniciativas incluindo peças de publicidades criativas e divertidas, somando também o charme do carrinho, acabaram tornando o Fusca o carro mais popular da história do automobilismo. Independente das vendas, o Fusca se tornou aos poucos um clássico, como os modelos mais antigos, sendo bastante procurado por colecionadores e até inflacionando o valor do veículo. Por exemplo, um modelo de 1951 pode atingir, dependendo, claro, das suas condições, valores na ordem de até R$100 mil no Brasil. A versatilidade da mecânica do Fusca garantiu o mercado das modificações. Na verdade, o Fusca já foi transformado em quase tudo, desde aviões, modelos normais e ultraleves, motos, um exemplo o Amazonas 1600 do Brasil, barcos pequenos com motor adaptado e a lancha pantaneira, com o casco chato e a hélice aérea. Até mesmo foi utilizado o motor do Fusca em bombas d'água e geradores de eletricidade. Na verdade, tal versatilidade é uma consequência das aspirações militares do projeto original do professor Porsche. A plataforma do Fusca, projetada para ser facilmente modificada, continuou perfeita em tempos de paz, tanto para gerar bajas e gaiolas, sem muito custo. Não raro, tais carros superam até mesmo veículos off-roads, genuínos, em certos terrenos. Devido à tração traseira e ao baixo peso aliado à confiabilidade do motor Volkswagen, algo também que se pode notar em Kombis e Brasílias. Para os brasileiros, o Dia do Fusca ocorre todo dia 20 de janeiro, sendo em vários centros urbanos comemorado com eventos, festas, por todos os amantes e colecionadores deste modelo. Bom, pessoal, e essas foram algumas curiosidades sobre este carrinho tão adorado por muitos, que é o Fusca. Espero que vocês tenham gostado, sugestões de vídeos são sempre bem-vindas. Deixe seu comentário e seu like, inscreva-se no canal e fiquem com Deus!